Olá, boa tarde. O setor de franquias faturou 185 bilhões de reais em 2021 e a expectativa é que fature mais de 200 bilhões de reais neste ano. Existem regras para ter uma franquia. Uma delas diz respeito ao sigilo do know-how transmitido aos franqueados, mesmo após a ruptura do contrato. Casos envolvendo o assunto muitas vezes vão parar na justiça. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado suspendeu a cláusula de não concorrência de uma empresária do setor de cosmético. O assunto é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Publicidade abusiva. Ministério da Justiça suspende serviço de 180 empresas de telemarketing. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autoriza depoimentos de ex-presidentes da Petrobras e do Banco do Brasil sobre conversas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. E ainda, a Justiça Trabalhista determina que Nestlé reintegre um consultor de vendas que ocupava vaga destinada a pessoas com deficiência. O Ministério da Justiça determinou a suspensão das atividades de 180 empresas de telemarketing. A medida é para proteger os consumidores que não autorizaram o contato telefônico para ofertas de produtos e serviços. A proibição já começa a valer a partir desta segunda-feira e segue por tempo indeterminado. Os bancos e as financeiras são as principais empresas que fazem o chamado telemarketing abusivo, ligações telefônicas sem autorização do cliente, oferecendo produtos e serviços. Entre janeiro de 2019 e junho de 2022, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor registrou 6.085 ligações de telemarketing abusivo. O número é ainda maior no site consumidor.gov, 8.462 queixas. A multa diária para as empresas que não respeitarem a regra é de R$1.000 e pode chegar até 13 milhões de reais, segundo o ministro da Justiça, Anderson Torres. O contato por telefone para vender produtos e serviços só pode ser feito se o consumidor previamente manifestou interesse no serviço de telemarketing. A proibição não vale para ligações de cobrança ou pedido de doações. No mês passado, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, anunciou o bloqueio telefônico por 3 meses das empresas que usavam robôs automáticos para fazer mais de 100 mil chamadas abusivas de telemarketing por dia. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, autorizou o Ministério Público Federal a ouvir depoimentos dos ex-dirigentes da Petrobras e do Banco do Brasil em notícia-crime sobre suposta interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Petrobras. A Procuradoria-Geral da República manifestou ao STF a necessidade de apurar por meio de depoimentos as denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro de interferir na Petrobras antes de decidir se há elementos para a investigação. A vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, autorizou a PGR a ouvir os depoimentos dos ex-presidentes da Petrobras e do Banco do Brasil sobre o assunto. O pedido de investigação foi apresentado no STF pelo senador Randolfo Rodrigues, com base em conversa divulgada pela imprensa, em que o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, diz para Rubem Novaes, ex-presidente do Banco do Brasil, que teria no celular mensagens e áudios que poderiam incriminar Jair Bolsonaro. O Ministério Público Federal quer mais informações como datas, circunstâncias e contextos dessas mensagens e por qual motivo já não foram apresentadas às autoridades. Ao autorizar que a PGR colha os depoimentos dos ex-presidentes da Petrobras e do Banco do Brasil, a ministra Rosa Weber ressaltou que a medida atende ao interesse social de apuração dos fatos e que a jurisprudência do STF permite a realização de oitiva de autoridade pelo Ministério Público em investigação de natureza penal.
A ministra Rosa Weber, do STF, arquivou um pedido de investigação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por suposta prevaricação no caso da inclusão de crianças entre 5 e 11 anos no programa de vacinação contra a Covid-19. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que afirmou não ter identificado indícios do crime. A ministra Rosa Weber considerou que, tendo o titular da ação penal, neste caso a PGR, formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de inquérito, não há, portanto, qualquer providência a ser adotada na esfera judicial. Em outra decisão, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República a petição contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por suposta prática de incitar o terrorismo no Brasil. Ao fazer o despacho, a vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, explicou que o procedimento faz parte do trâmite de notícia-crime e que, antes de qualquer julgamento sobre o caso, a Procuradoria-Geral da República deve analisar se é necessário investigação envolvendo o presidente da República. Foi a vereadora do Recife, Liane Cirne, que entrou com a petição no Supremo. Para a parlamentar, as condutas do presidente Jair Bolsonaro põem em risco a paz e a segurança pública, com depoimentos que causam medo e terror social, o que teria influenciado o assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, que ocorreu nesse mês em Foz do Iguaçu. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça vai se reunir no próximo dia 1º de agosto para formar listas de candidatos ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região. E vamos ao vivo, direto lá para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, falar com a repórter Lia Mara Mendes, que tem mais informações. Olá, Lia, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A sessão para a formação de listas destinadas à primeira composição do TRF6 será presencial e a escolha dos candidatos por votação secreta. De acordo com a resolução que disciplina os procedimentos a serem adotados pelo STJ para a formação da primeira composição do novo tribunal, haverá elaboração de listas para promoção por merecimento, as vagas destinadas à magistratura de carreira e para indicação de advogados e membros do Ministério Público Federal. A indicação dos candidatos à promoção por antiguidade se dará entre os juízes que tenham manifestado interesse nas vagas. Todas as listas formadas pelo STJ serão submetidas à escolha do presidente da República. O TRF6 será composto por 18 desembargadores e terá sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. A data provável para a instalação do novo tribunal está marcada para o dia 19 de agosto, às 4 horas da tarde. Volto com você, Rafa. Muito obrigada, Lia, pelas informações. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir no próximo bloco, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspende cláusula de não concorrência de uma empresária do setor de cosmético. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A criação da TV Justiça revolucionou a maneira como a sociedade enxerga o Poder Judiciário, pois possibilitou ao cidadão, de forma direta e transparente, o acesso aos debates, discussões e julgamentos dos tribunais superiores, permitindo assim que o mesmo entendesse como essas decisões afetam sua vida e a do nosso país, possibilitando o fortalecimento e a consolidação da nossa democracia. Franquia versus franqueados. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado suspendeu a cláusula de não concorrência de uma empresária do setor de cosmético. Veja o que significa essa cláusula e as vantagens e desvantagens de se ter uma franquia. O setor de franquias também foi impactado na pandemia, mas vem superando as perdas e atualmente é responsável por gerar mais de 1,4 milhão de empregos. No ano de 2021, esse setor faturou 185 bilhões de reais, já atingindo os padrões pré-pandemia. E para o ano de 2022, a expectativa é que fature mais de 200 bilhões de reais, atingindo
aproximadamente 2,7% do PIB brasileiro. Para adquirir uma franquia, é preciso seguir algumas regras. A cláusula de não concorrência prevista nos contratos de franquias, por exemplo, muitas vezes se torna um impedimento. A cláusula assegura à franqueadora, dona da marca, o sigilo do know-how transmitido aos franqueados e após a ruptura do contrato. Determina também um prazo mínimo em que o franqueado deve permanecer longe da atividade. Hélio, que trabalha com franquias há 15 anos, acredita que, mesmo sendo uma cláusula de proteção para as marcas, muitas vezes é abusiva. É importante para uma marca franqueadora se proteger realmente de uma pessoa que vai virar franqueado da sua marca e a pessoa, de repente, do nada cancela o contrato, né, de franquia e abre um outro negócio igual, roubando todo o know-how que ele pegou da franquia. Então, por esse lado, eu defendo a franquia e realmente tem que fazer um contrato desse. Por outro lado, como franqueado, eu vejo assim, que isso aí poderia ser melhor moderado, poderia ter cláusulas mais específicas e 2 anos eu acho muito. No município de Cruzeiro, em São Paulo, uma empresária desistiu do contrato de franquia de uma estética, alegando má-fé por parte da franqueadora e levou o caso à justiça. Na ação, alegou que a franqueadora não cumpriu o contrato e que havia abusividade da cláusula de não concorrência, que a impedia de continuar com o negócio no setor de estética por 2 anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu em parte o pedido da empresária e anulou a cláusula de não concorrência. A autora da ação foi autorizada a continuar as atividades, mas sem usar os mesmos sinais, cores e estratégias da franqueada, para evitar risco de confusão pelos consumidores. Bom, e para falar mais sobre a legislação que trata do assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o diretor jurídico da Associação Brasileira de Franquias, o Sidney Amendoeira. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, minha cara, tudo bem? Tudo jóia. Sidney, a gente já adiantou um pouquinho ali na reportagem, né, o que significa essa cláusula e tal, mas ela é comum nos contratos atuais? São comuns? Eu diria para você, olha, raríssimas vezes na minha vida eu vi, ao longo desses meus 20 e poucos anos de franchising, um contrato de franquia sem uma previsão de cláusula de não concorrência. Então é bastante comum e a ideia central aqui é evitar que o know-how da franqueadora seja copiado. Senão, Rafaela, imagina o seguinte, no dia seguinte eu contrato uma franquia, aprendo todo o know-how, me canso de pagar royalties, viro bandeira e crio minha própria marca e usando aquele know-how. Isso seria concorrência desleal. Mas são comuns também, né, Sidney, as ações na justiça de empresas questionando, porque eu vejo assim, é uma avaliação de senso comum, tá? Mas vejo com frequência pessoas que vão lá, pegam a receita do bolo ou do sorvete, ou enfim, qualquer outra receita, vai lá, abre a sua loja usando a receita alheia. Então, eu faço ideia como o Poder Judiciário vem sendo provocado para resolver essas questões e como, em linhas gerais, ele tem reagido. Essa cláusula vem sendo considerada de forma abusiva ou não? Bom, vai lá. Seguinte, acho que a gente tem 2 questões aqui. Uma é a cláusula de não concorrência e a outra é a concorrência desleal, né? O que é concorrência desleal? Imagine que eu, independente de ser o teu franqueado ou não, eu copio um método teu, copio uma marca sua, copio uma receita sua. Isso pode ser concorrência desleal. Isso é tratado à parte. É muito comum também e ela acaba gerando um volume grande de ações. O que nós estamos tratando aqui é de uma relação franqueador-franqueado, onde o franqueado sai da rede e ele decide concorrer com a franqueadora e com aquela rede no mesmo segmento de negócio, usando daquele know-how. Hoje, o Poder Judiciário aqui, especialmente, olha, eu digo o Poder Judiciário de modo geral, mas especialmente nas capitais dos estados, onde costuma ter vara especializada de direito empresarial, esta cláusula é considerada válida. Os tribunais entendem que ela não viola o princípio constitucional da livre concorrência, desde que ela tenha 2 de 3 coisas: uma limitação temporal, uma limitação territorial e uma fixação dessa área, né, desse segmento onde você não pode concorrer. Existe um prazo para que a pessoa possa ficar fora do mercado e depois voltar a exercer a mesma atividade sem infringir na legislação, enfim?
A única norma que trata, ainda que de forma indireta do tema, é o Código Civil, e ele fala numa compra e venda de estabelecimento em 5 anos. Então, a média do que se tem no mercado, Rafaela, é algo que vai de 2 até 5 anos. Então, neste range, vamos dizer assim, tem sido considerada válida a cláusula. Mas tem cláusulas com períodos menores, de 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, mas a maioria gira em torno de 2 a 5. Ô Sidney, o território de atuação, eu posso abrir uma empresa em São Paulo, do mesmo segmento, 6 meses depois, ou também não posso, mesmo em outro estado? Tem essa questão territorial? Tem. Geralmente, Rafael, o que se faz nos contratos é delimitar uma área onde você não pode fazer isso. Então, é muito comum colocar assim, olha, a X quilômetros de onde tinha uma franquia, você não pode colocar uma unidade concorrente, entendeu? E isso é bastante comum. Outros colocam em tal estado, em tal cidade. Quem define isso, Rafael, é o próprio contrato de franquia. Agora, às vezes a pessoa que compra a franquia, né, não lê direito, ou não tem a informação, não faz a apuração correta, entra na justiça, se queixa, vira aquele litígio por achar que a cláusula é abusiva, determinadas cláusulas que envolvem determinados serviços, né? Qual é a sua orientação? Essa conversa inicial, ler bem o contrato, pensar direitinho se vai investir no negócio, pode evitar uma dor de cabeça futura e um processo na justiça? Quando a gente fala de processo, né, a gente está falando de dinheiro que é gasto, dor de cabeça, enfim, na conciliação, no acordo é sempre a melhor saída, né? Perfeito. Deixa eu lhe dar um detalhe importante do franchise. A gente tem algo muito particular. A lei de franquia estabelece que 10 dias antes de se assinar ou se pagar qualquer coisa, o franqueador tem que entregar ao franqueado uma circular de oferta de franquia. Na circular de oferta de franquia, Rafael, é obrigatório por lei que a franqueadora traga uma minuta desse contrato e tem um capítulo específico tratando da confidencialidade e da não concorrência. Então, essa história de depois vir a juízo, Rafaela, e falar assim, olha, veja, eu não sabia o que eu estava assinando. São empresários lidando, você percebe? E você tem essa informação antes de assinar um contrato. Então, claro, sempre uma tentativa de acordo é melhor, mas neste caso específico, alguém falar que não sabia que tinha cláusula de não concorrência, me parece aí sim um abuso do franqueado ao tentar fazer, né? E me permita fazer um comentário rápido. Por favor. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não anulou a cláusula. Ele, numa liminar, e foi uma juíza em primeiro grau, ela deu uma liminar para que aquela franqueada não respeitasse provisoriamente a cláusula até que se apurasse se há um know-how ou não. Então, isso ainda está sujeito à apuração pelo Tribunal de Justiça e ainda vai ter toda a demanda para que se determine se há ou não transmissão do know-how. Porque se aquela franqueada provar que não houve transmissão do know-how e a cláusula protege o know-how, aí sim até eu concordo com o gênero e grau que não há o que, né, se proteger na não concorrência. Excelente a tua observação sobre o caso concreto, quer dizer, foi uma liminar, essa decisão pode ser modificada mais para frente, né? Então, uma decisão assim de um magistrado emergencial para apurar melhor os fatos. Sidney, muito obrigada pelas suas colocações, pela sua participação. Boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde a você e a todos que nos veem aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir no próximo bloco, Justiça Trabalhista determina que a Nestlé reintegre um consultor de vendas que ocupava a vaga destinada à pessoa com deficiência. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Eu acredito que na construção da democracia é fundamental a participação lúcida de cada cidadão. Isso só é possível através do conhecimento e da educação. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque ela democratiza o acesso à informação de qualidade, permitindo o pleno exercício da cidadania. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que condomínio residencial de Campina Grande, na Paraíba, não é obrigado a contratar jovens aprendizes. Os ministros rejeitaram um recurso do Ministério Público do Trabalho e da Procuradoria-Geral da União. Eles entenderam que o conjunto habitacional não se enquadra no conceito de estabelecimento empresarial.
e, portanto, não precisa fazer esse tipo de contrato. O residencial entrou com ação na Justiça do Trabalho depois de ter sido notificado pela Gerência Regional do Trabalho de Campina Grande. Pelo documento, o condomínio deveria comprovar que contratava menores aprendizes. A administração do complexo, no entanto, alegou que, por se tratar de área destinada exclusivamente à habitação multifamiliar, não se enquadrava na obrigação prevista em lei de realizar esse tipo de contratação. Em primeiro grau, o pedido do condomínio foi aceito. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, manteve a sentença. O TRT entendeu que os cargos de zelador e porteiro de condomínios residenciais não demandam formação profissional específica. Essa decisão levou o Ministério Público do Trabalho e a Procuradoria-Geral da União a recorrerem ao Tribunal Superior do Trabalho. No recurso, ambos sustentaram que as funções estão listadas na Classificação Brasileira de Ocupações e que a lei permite que seja aplicada a cota de aprendizagem a estabelecimentos de qualquer natureza. No TST, o relator na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, entendeu que o condomínio residencial, apesar de ser equiparado ao empregador, não se enquadra no conceito em que se aplicaria o artigo 429 da CLT. O artigo diz que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento. Isso quando as funções demandem formação profissional. Os condomínios residenciais não são destinatários da norma esculpida no artigo 429 da CLT, exatamente porque sua atividade de conservação, limpeza e acesso predial não é atividade econômica nem social do empregador. Todos os ministros da 5ª turma acompanharam o voto do relator. O colegiado acrescentou que, no caso de as atividades do condomínio serem terceirizadas, a obrigatoriedade de cumprimento da cota se aplicaria à prestadora de serviços. O Ministério Público do Trabalho e a Procuradoria-Geral da União entraram com embargos declaratórios, mas ainda não foram julgados. Já a 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que a Nestlé reintegre um consultor de vendas que ocupava vaga destinada a pessoas com deficiência. O colegiado entendeu que a empresa descumpriu a lei ao não contratar um outro empregado nas mesmas condições especiais para substituí-lo. O consultor, que tem deficiência auditiva, pedia que a demissão dele fosse anulada. Ele alegou que o artigo 93 da Lei 8.213 de 1991, conhecida como Lei de Cotas, foi descumprido. A lei estabelece que a dispensa de pessoa com deficiência somente poderá ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência, o que, segundo o trabalhador, não ocorreu. A Nestlé apresentou documentação demonstrando que um outro empregado, nas mesmas condições do consultor, havia se submetido a exames pré-admissionais. Mas, ao julgar o caso, a 11ª Vara do Trabalho em São Paulo determinou a reintegração do empregado por entender que a Nestlé não conseguiu comprovar a efetiva contratação de um outro trabalhador. A empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo e defendeu que os documentos anexados confirmavam a obediência à lei de cotas. Segundo a Nestlé, a lei não garante a reintegração, mas apenas a contratação de um empregado com deficiência por outro. O TRT acolheu a tese por entender que a jurisprudência reconhece a nulidade da dispensa caso não haja a substituição por outro empregado nas mesmas condições, mas seu descumprimento não assegura a reintegração do trabalhador dispensado. O relator do recurso do empregado na 6ª turma, ministro Augusto César, votou pelo restabelecimento da sentença. Segundo ele, ao condicionar a dispensa de um empregado com deficiência por outro nas mesmas condições, o legislador teve o objetivo de manter o percentual de vagas para pessoas com deficiência e que tal disposição legal visa resguardar os direitos consagrados, inclusive constitucionalmente, de um grupo de trabalhadores que demandam uma assistência especial. Que é atual, iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior, no sentido de que a validade da dispensa de empregado reabilitado ou com deficiência está condicionada à comprovação de contratação prévia, que substitui nas mesmas condições, artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91,
E arremato que não se vislumbra no acórdão recorrido a comprovação de contratação prévia de empregado nessas condições. Ainda segundo o relator, a norma limita o direito do empregador de dispensar o empregado com deficiência. Por isso, o não atendimento expresso da lei gera o direito do empregado à reintegração no emprego. O voto do relator foi seguido por unanimidade pela turma, mas após a decisão, a empresa entrou com embargos declaratórios ainda não julgados. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Excelente semana para todos nós. Temos um encontro marcado amanhã. Eu espero vocês. Tchau, tchau.